Nesses próximos minutos, eu vou te mostrar como é que eu faço mais de R$ 100.000 por mês, todos os meses, com a margem de lucro acima de 80%, com um negócio extremamente escalável, que você pode começar sem fazer nenhum tipo de investimento, inclusive. Então, preste atenção, porque eu quero compartilhar com você uma oportunidade que está bem na sua frente. Agora, caso você não me conheça, meu nome é Felipe Moraes, né? Eu tenho 36 anos hoje, eu sou marido da Andrea, né? Nós estamos juntos aí há mais de 17 anos, minha primeira namorada, estamos juntos desde então. E eu sou pai dessas duas belezuras aí, né? A Linda e o Noah. Eu sou vendedor desde que eu me conheço por gente. Quando eu comecei a vender com 18 anos de idade, nunca tive carteira de trabalho assinada, minha vida sempre foi área comercial. Né, vendendo de negócios em negócios. Em 2018, eu fundei um negócio que foi o meu negócio de maior sucesso até então, que é uma rede de franquias de academias de treino funcional, né, chama Cross Experience. É um negócio muito grande, né? Hoje são mais de 200 franqueados aí para o Brasil inteiro. A gente tem mais de 50 mil alunos, é um negócio muito grande. E devido à Cross Experience, em 2022, eu conheci essa oportunidade de negócio que eu quero comentar com você. Então, eu fui prospectar para ser um cliente inicialmente, para ter economia na conta de energia dos meus franqueados. E aí, a partir disso, eu olhei e falei, poxa, existe uma oportunidade de expandir este negócio e eu resolvi me envolver. E de lá, né, de lá para cá, eu venho fazendo isso junto ao negócio da iGreen Energy. Hoje eu sou o maior resultado dentro da iGreen, né, tem uma renda muito considerável, um resultado muito legal, mas a iGreen ainda só está começando, né? É uma empresa que tem muita coisa para acontecer ao longo desses próximos anos, porque o mercado de energia tem muita coisa para acontecer também. E é sobre isso que eu quero explicar um pouquinho para você. Falando um pouco ainda sobre mim, eu tenho, né, estudei com muita gente boa ao longo desses últimos anos, né, com temas como empreendedorismo, liderança, produtividade, marketing digital, enfim, né, muita gente boa aí, talvez você conheça alguma dessas pessoas. Se você não me acompanha lá no Instagram, fique também à vontade para me acompanhar por lá. E eu gosto de começar falando sobre o negócio da iGreen, fazendo duas perguntas, na verdade, três perguntas, né? A primeira pergunta é: quem você conhece que consome energia elétrica? E afinal de contas, todo mundo, né? Todo mundo que a gente conhece consome energia elétrica. A segunda pergunta é: se você gostaria de economizar de uma a duas contas de energia por ano sem fazer nenhum investimento? Pois é, isso é o que a gente tem como solução. E a terceira pergunta é: se você tivesse a oportunidade de economizar na sua conta e levar um benefício como esse para outras pessoas também economizarem nas suas contas de energia, seria interessante? Então, essa é a oportunidade que a gente tem na mesa aqui. O fato é que o mercado de energia está passando por uma transformação. O mercado está deixando de ser um mercado cativo, como era o mercado de telefonia, é a melhor analogia que a gente pode fazer há mais de 20 anos. A telefonia, você não podia escolher de quem você era cliente de telefonia, você ia ser cliente lá da, por exemplo, quem era de Minas, né, Telemig, quem é de São Paulo, Telesp, e assim sucessivamente aí ao redor do Brasil. Então, né, você era obrigado a ser cliente daquela estatal. Hoje você pode mudar de uma operadora para outra com uma certa facilidade, né, bem simples o processo. E né, a maioria das operadoras nem tem mais fidelidade, enfim, é um negócio extremamente simples. Mas isso era inimaginável há mais de 20 anos atrás. E é exatamente esse é o momento que a gente está passando no mercado de energia. Tem gente que não sabe que isso, que é possível, por exemplo, hoje você economizar na conta de energia. Né? Se você pegar o telefone e ligar para 10 pessoas, você vai ver que a maior parte dessas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Elas acham até, né, a pergunta é, cara, mas isso é sério, é real, é verdade, né, não é possível. Enfim, elas ainda não têm essa clareza de como isso funciona e é exatamente aí que mora uma grande oportunidade, porque são mais de 90 milhões de consumidores dentro do mercado de energia e uma parcela muito pequena desses consumidores fizeram já, né, algum tipo, né, estão se beneficiando, né, dessa migração energética. Ou tem energia solar própria, ou tem energia solar por assinatura, que é um pouco do modelo que eu vou compartilhar com você aqui. Então, a iGreen, ela nasce no final de 2021, a empresa que está por trás, né, a principal empresa desse setor de geração compartilhada de energia. Ela nasce no final de 2021, 2022, ela tem um boom, né? No primeiro ano de operação, ela capta mais de 30 mil clientes e chama a atenção do maior grupo de energia do Brasil, que é a Vibra e a Comerc. E a Vibra e a Comerc vão lá, fazem a aquisição de 50% de participação e se tornam sócias da iGreen. Quando isso acontece, o Thiago, que é um dos sócios fundadores ali, né, ele é fundador junto com a Amanda, o Thiago me liga, o Thiago é um amigo que eu conheço há mais de 10 anos, um empresário muito bem sucedido. O Thiago me liga e fala: Felipe, olha só,
né? Você já é meu cliente, você já sabe como é que funciona a solução. E, cara, né, você já tem uma expertise grande nessa parte de expansão comercial, você já fez expansão aí da tua marca e de outros negócios mais. Cara, a gente precisa levar a iGreen para o Brasil inteiro. E agora a gente vai ter estrutura para fazer isso. A gente está extremamente capitalizado, tem empresas por trás, colocando bilhões de reais em fazendas solares, e a gente vai ter, né, estrutura e know-how dentro desse setor de energia para fazer essa expansão. A gente vai sair de alguns milhares de clientes para ter milhões de clientes ao longo dessa próxima década, e existe uma oportunidade muito grande. Bora fazer isso junto? E eu resolvi embarcar nessa. Então, a oportunidade que me foi dada, né, há mais de 3 anos, você também, né, tem essa mesma oportunidade agora. Uma oportunidade da iGreen conquistar ao longo dos próximos anos milhões de clientes, e uma parte desses clientes que vão, já adianto, receber economia na conta de energia sem nenhum investimento, vou frisar isso várias vezes aqui, vão poder estar na sua carteira de clientes e você receber, né, uma renda recorrente ali sobre essa carteira de clientes que você constrói. Então a iGreen veio crescendo, né, ano após ano. Esse ano a gente resolveu abraçar outras soluções, lançamos, por exemplo, né, a parte de telefonia da iGreen, uma telefonia própria, e a gente está entrando em outros mercados, e a partir de 2026 a gente vai expandir isso cada vez mais. A iGreen hoje é uma empresa, né, muito sólida, são mais de 400 mil clientes, a gente gera mais de 10 milhões de reais de economia para os nossos clientes todos os meses, né? Eu não estou te falando mais de uma ideia que pode ser que dê certo, né? Uma empresa que vai fazer 4 anos agora, uma empresa extremamente sólida, né, de um faturamento multimilionário e que tem, né, de novo, o maior grupo de energia por trás da operação como sócia. E a iGreen já recebeu alguns prêmios ao longo né, dessa carreira dela aqui. Um prêmio no Reclame Aqui, isso é bem legal, porque a gente, né, hoje está classificado como a empresa com melhor atendimento no Reclame Aqui dentro do setor que a gente atua. Um prêmio do GPTW, né, que é uma empresa boa para se trabalhar, hoje são quase 300 colaboradores que a gente tem internamente, e no próximo ano, olha o nível de crescimento que a gente vai ter, tá? No próximo ano, a gente vai para mais de 600 colaboradores, né? A gente já está mudando de sede, a sede fica pronta em março, e a gente vai para 600 posições nessa nova estrutura que a gente está montando lá em Uberlândia, tá? A sede fica em Uberlândia, se você quiser visitar hoje, está aberta a visitação, fique à vontade também para conhecer essa estrutura atual que a gente tem. É um prédio bem bacana lá. E a iGreen, o que ela fez de diferente, Felipe? Tá, beleza, mas, cara, o que tem de inovador realmente dentro desse setor? O que vocês fizeram de diferente? Então, a primeira coisa foi o seguinte: esse setor de energia, como eu falei, né, ele veio gerando oportunidades. Primeiro, de você montar a sua própria usina solar, isso começou, né, no ano de 2012 em diante, os primeiros passos dentro do setor de energia solar, de autoprodução de energia aqui no Brasil. E, num segundo momento, né, a lei ela permitiu com que você pudesse pegar a energia que você produz em excedente e compensar para outro número de instalação, ou seja, outra casa, outra residência, outro comércio, enfim. Você poder compartilhar a energia. Isso abriu um mercado novo, que é o mercado de geração distribuída de energia, geração compartilhada de energia. E aí, quando esse mercado, quando houve essa regulamentação, empresas gigantescas começaram a investir em fazendas solares muito grandes, né? Investimentos de 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões. Tem fazendas solares bilionárias no Brasil. E existiu uma demanda por, tá bom, a gente está construindo as usinas, as fazendas, a gente precisa de clientes para consumir esse crédito, essa energia gerada por essas fazendas. Eles começaram a ir em busca de clientes, deram seus passos, captaram o mercado, mas eles não estavam captando na velocidade que eles gostariam. E aí vem a iGreen, no final de 21 para 22, com uma ideia muito legal. Poxa, esse produto é muito bom, essa solução é incrível. Afinal de contas, você está vendendo economia, né? Você não está vendendo nada para as pessoas, né? Você está gerando economia, você não está tirando dinheiro do bolso dela, você está colocando dinheiro no bolso das pessoas. Então, isso por si só é bem disruptivo. Eu que trabalho com vendas há tanto tempo, né? Você vê um produto assim, é muito legal. Agora, qual que era a grande questão? Cara, a gente precisa fazer esse processo de girar da forma mais assertiva possível, gerando, né, a melhor experiência para o time comercial e para o cliente. E aí a iGreen vem e cria um primeiro ponto, um primeiro pilar, que é, cara, a gente precisa ser uma empresa de tecnologia muito forte. E aí eles criaram a primeira infraestrutura, né, de um aplicativo para você conectar cliente e dar velocidade nisso. E a gente criou, né, um aplicativo também para o cliente ter uma boa experiência. Então, olha, o cliente vai ter economia comigo, e já que a gente vai levantar essa bandeira de economia, por que não oferecer não só economia na conta de energia, mas economia em outros estabelecimentos mais?
e a gente pluga o maior clube de benefícios dentro do nosso negócio. E hoje os nossos clientes têm economia em mais de 30 mil estabelecimentos. Mais de 30 mil estabelecimentos. Estabelecimentos como, né, farmácias, cinemas, restaurantes, postos de gasolina, enfim, tem muito estabelecimento parceiro do iGreen Club que os nossos clientes eles têm economia, tá? Então esse foi o primeiro pilar, é uma empresa baseada em tecnologia e eu vou falar mais adiante, né, sobre o nosso segundo pilar. Então, além da economia, obviamente, que ele tem em todos esses estabelecimentos, ele tem economia na conta de energia. A gente pega esses créditos gerados nas fazendas solares, essa energia, e compensa sem nenhum custo, sem fidelidade, sem investimento, sem nenhuma letra miúda, sem nenhuma pegadinha para os nossos clientes. A gente hoje tem mais de 500 fazendas solares na nossa base, que a gente, né, faz a compensação desses créditos de energia para os clientes né, ao redor do Brasil. E o cliente que está lá recebendo a sua fatura de energia, quando ele faz a adesão ao nosso benefício, ao nosso desconto, ele faz isso de forma 100% virtual. A gente precisa da última conta de energia, documento de identidade frente e versa, e-mail e WhatsApp. Pronto, subo ele no sistema, pluguei ele no sistema, chega um termo de adesão virtual, ele adere a esse termo de adesão e, em média, em 90 dias, a gente começa a injetar crédito de energia para esse cliente. E aquela conta de energia que ele estava recebendo da concessionária, aquela conta agora, ela vai vir cobrando, né, só a tarifa mínima, porque a gente está injetando crédito nela. Só que essa tarifa mínima lá, ele nem vai pagar, porque quem paga é a iGreen. A gente vai lá, paga a tarifa mínima dele e ele paga o boleto único da iGreen. Então a gente agora tem um boleto unificado, onde o cliente, está escrito aqui, ó, essa, né, chega lá um boleto para o cliente, essa é sua conta de energia elétrica. Ah, Felipe, mas por que continua vindo o boleto da concessionária? Para ele ter, né, uma comprovação de quanto de crédito de energia foi injetado para ele. Porque eu vou chegar e vou falar assim, ó, eu compensei para você 450 kW. Então tem que estar lá escrito, ó, houve uma compensação de 450 kW. Tem que estar lá escrito, né, que quanto que ele consumiu. Então, o cliente, ele continua, ele não precisa confiar na iGreen. Ele pode continuar confiando na concessionária que atende ele e que ele já, né, tem um relacionamento com ela de anos e décadas. Ele pode continuar confiando nela. Mas a iGreen vai vir e vai falar, ó, aqui, sabe os dados que estão lá na sua conta? Aqui na nossa estão os mesmos dados. E fique em paz, você nem precisa pagar outra conta, a gente que paga ela e você paga aqui para mim. Então eu tiro o atrito, né, da operação, você paga um único boleto e esse boleto ele vem sempre com uma economia. Então o cliente, né, ele teria lá que pagar, por exemplo, sobre esses 450 kW, ele teria que pagar R$ 550, R$ 550, ok? Só que com a iGreen, através desse boleto aqui, ele vai pagar 502, ou seja, ele teve uma economia aqui, ó, de R$ 47. A gente dá um desconto para ele em cima da conta da energia injetada. A gente não consegue dar desconto em cima de iluminação pública, em cima do que a gente chama de taxa de distribuição. Mas sobre a energia injetada, a gente dá um desconto. E esse cliente, né, um desconto que permite, de novo, ele economizar de uma a duas contas. Em alguns lugares a gente trabalha, né, com uma economia de 10% na conta de energia recorrente, e em alguns lugares a gente, né, algumas concessionárias e estados, esse desconto ele chega a muito mais, inclusive. Né? Tem concessionárias que a gente trabalha com 20% de desconto, tem concessionárias, como é o caso de Minas Gerais, que chega até mais do que isso. Mas o fato é, mesmo que seja, né, por exemplo, o desconto mínimo que a gente trabalha em uma concessionária, esse cliente ele vai ter uma economia de uma conta de energia no ano, sem nenhum investimento, sem nenhuma fidelidade. Algo muito simples, muito claro, de novo, né, que chega o boleto lá para ele, chega, né, no aplicativo dele, chega no WhatsApp, chega no e-mail, ele tem, né, acesso a essa informação e ele pode fazer, né, uma dupla checagem ali no boleto da concessionária dele, tá bom? Então, é isso. Como é que funciona a nossa solução. E hoje a gente atua com essa solução em mais de 20 estados, tá? A gente está presente em 20 estados, nessas respectivas concessionárias de energia. E a pergunta que às vezes as pessoas me fazem é onde vocês ainda não atendem. Então a gente não atende São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, o Distrito Federal, Sergipe e a região norte do país. Essas são as regiões que a gente ainda não atende. Todas as demais a gente atende, tá? Todas as demais a gente atende, ok? E né, obviamente nessas respectivas concessionárias. E como é que funciona um outro ponto super interessante para o cliente? É que o cliente ele começa lá tendo um desconto na conta de energia
de, por exemplo, 10%, mas esse desconto pode ir aumentando mês a mês, porque a gente criou um programa de indicação que é próprio da iGreen, para ti, né? Inclusive, essa é uma das estratégias que a gente tem de captação de clientes. Quando você começar um trabalho junto com a gente, né? Eu tenho todo um material que eu vou compartilhar com você. E, por exemplo, tem oito estratégias de captação de clientes validadas, com scripts, com material, né, para você simplesmente aplicar. E uma dessas estratégias é lista de indicação, né? É indicação, é trabalhar com a indicação de clientes que você já tem na sua base, que você vai lá e faz a captação. Essa é uma das formas mais eficientes, inclusive, mais assertivas, e né, ela é uma das, tem várias outras, né? Ela é uma das. E por que que ela é muito boa? Porque a iGreen, ela tem dois incentivos muito fortes para o cliente fazer a indicação. E o primeiro incentivo é esse aqui, um programa de indicação, onde o cliente, ao indicar outro cliente, ele recebe uma comissão mensal daquela conta indicada para abater lá na conta dele, ou ele sacar também, né? Então, ele fica como um saldo disponível lá, 1% da conta do cliente indicado para o cliente indicante. Então, o cliente ele tem interesse em indicar várias contas, porque ele recebe um comissionamento daquilo dali. Um outro ponto que o cliente ele também é incentivado a indicar é que toda vez que ele indica, ele recebe, né, um giro numa roleta, e aí ele pode, nesse giro na roleta, receber 25, 50, 100, 250 ou R$ 500 por cliente indicado. E ele recebe também um cupom extra. Presta atenção, o cliente que indica, ele recebe também um cupom extra para concorrer a um sorteio que naturalmente ele já concorre só por se tornar cliente da iGreen. Então, quando o cliente ele se torna um cliente, ele concorre a um sorteio de uma moto e um carro. Então, a gente sorteia uma moto e um carro a cada 2 meses aqui no negócio da iGreen como brinde para os nossos clientes. E também, né, os novos licenciados também entram nesse sorteio aqui. Então, eu te expliquei, né, um pouco sobre o mercado de energia, esse momento que a gente está passando dentro do mercado de energia no Brasil. Te expliquei né, sobre como funciona nessa nossa principal solução, né, a solução que a gente tem mais de 400 mil clientes, e eu vou te explicar, e a gente tem como meta, no final de 2026, chegar a 2 milhões de clientes, tá? Isso está no roadmap da empresa, né? A gente vai chegar a 2 milhões de clientes no final de 2026. Então, imagina que a gente, né, tem como meta aqui, nesses próximos 12 meses, trazer mais de 1,5 milhão de clientes para a nossa base. Isso vai acontecer, né? É um fato. A pergunta é quantos desses clientes vão estar na sua carteira de clientes. E, Felipe, por que eu teria interesse em construir uma carteira de clientes junto à iGreen? Então, agora eu quero te mostrar como é que você, como um empreendedor associado ao negócio da iGreen, né, como um licenciado autorizado, enfim, um parceiro de negócios, né, um afiliado, independente de como você queira chamar, como você pode construir renda junto com a gente. Então, toda vez que você conecta um novo cliente na iGreen, você pode receber uma comissão recorrente de até 4%. Felipe, por que até 4%? Porque você vai escolher, a depender, né, do cliente ali, você vai escolher a comissão, o desconto, perdão, que você dá para ele. E, a depender do desconto que você dá, você tem uma comissão menor. Quando você seta ali o desconto, né, por exemplo, em alguns lugares de 8%, em outros lugares de 10%, você recebe 4% de comissão recorrente sobre aquele cliente. Então, imagina lá, dei um desconto, vou escrever que eu acho que fica mais claro. Dei um desconto de 8% para o cliente, eu recebo 4% de comissão. Dei um desconto de 10%, eu recebo 2% de comissão. E aí tem alguns lugares, né, que se você der, por exemplo, 14%, você recebe 1% de comissão, tá? Aí tem, né, depende um pouquinho do lugar. No material de apoio tem todos esses detalhes para você. Então, imagine lá, você construiu uma carteira de 10 mil reais de contas de energia. 10 mil reais de contas de energia. Ao construir essa carteira, você vai ter, imagine que você deu, né, 800 de desconto para todo mundo, que é uma conta de energia de economia ao ano, tá? 8 vezes 12, uma conta de energia de economia ao ano, fora o que ele vai economizar no clube de benefícios nosso, por exemplo. Se você fez isso, você construir uma carteira de 10 mil reais em contas de energia, você vai ter mais ou menos 400 reais de economia, de renda recorrente todos os meses. 400 reais de renda recorrente todos os meses. Felipe, se eu construir uma carteira de 300 mil reais, você vai ter 12 mil reais de renda recorrente todos os meses, aproximadamente. Por que eu estou falando aproximadamente? Porque né, esse valor ele é em cima dos quilowatts. Né? Se o quilowatt for R$ 1 para um,
ok, né? Você vai receber exatamente esse valor. Se for um pouquinho menos, você vai receber né, um pouco menos. Mas é o valor aproximado aí. Felipe, tem pessoas que já construíram carteiras de 300 mil kilowatts na Green? Sim, já temos pessoas. De 200 mil, de 150 mil tem um monte, né, de 100 mil. Enfim, eu tenho 50 mil kilowatts captados pessoais que eu trouxe para o negócio, tá? Para não falar um número, para falar um número exato, são 48.900 quilowatts mais ou menos, né? Tá batendo 50 mil. Então, a 4% são praticamente R$ 2.000 de comissão que eu recebo todos os meses da carteira de clientes que eu recebi, que eu construí pessoalmente. E o mais legal é que à medida que você vai crescendo no plano de carreira, ou seja, que você vai trazendo mais clientes para o negócio, você vai aumentando esse comissionamento, tá? Você aumenta esse comissionamento que você recebe sobre esses clientes. Então, isso daqui é bem legal. Por exemplo, no meu caso, hoje eu recebo 5,5% sobre a minha carteira de clientes pessoal. Só que, qual que é a parte mais legal? É que, por si só, essa renda recorrente, né, você construir um ativo que te gera renda todos os meses, como se fosse um aluguel, só que você está construindo isso sem investir dinheiro, só investindo tempo, né, e sem vender nada para ninguém, só pegando contas de energia e aplicando desconto para elas. Se você constrói esse ativo, por si só, isso é muito interessante. Mas no negócio da iGreen, a gente está no all-in, a gente está colocando muita grana na mesa aqui. E aí a iGreen está pagando até 60% por conta captada. E eu vou te explicar como. Então a gente tem uma primeira tabela que é válida para essas 9 concessionárias aqui, e essa tabela é a tabela de dezembro de 2025. A tabela de janeiro, ela vai ser uma tabela diferente. Caso você esteja assistindo esse vídeo, você precisa verificar qual é a tabela que está valendo para janeiro e, né, os meses subsequentes aí, ok? Então, em dezembro de 2025, essa é a tabela que está válida aqui para essas 9 concessionárias. Fui lá, captei, por exemplo, né, na Paraíba, eu captei 10 clientes. Se eu captar acima de 10 clientes no mês, tá, eu vou receber de forma imediata 20% sobre aquelas contas de energia, né, sendo dividido 10% na hora e 10% quando o cliente pagar o primeiro boleto dele, que vai ocorrer com 90 dias mais ou menos, ok? E aí, isso aqui eu recebo na hora, imediatamente. Na hora que eu capto 10 clientes, esse valor já entra. E eu vou receber daqui 30 dias 2%, daqui 60 dias 2%. Aí, quando o cliente começar a pagar a conta de energia, eu vou receber ou 4%, dependendo do desconto que eu dei para ele, ou 2%, a depender do desconto que eu dei para ele. Tá claro isso? Então, é assim que funciona o jogo do nosso negócio. Então, essa aqui é uma tabela interessante. Agora, essa tabela aqui, ela é muito agressiva. Então, se você está em uma dessas 14 concessionárias, aí você tem uma bazuca, né? Um bônus muito, muito, muito forte. E esse bônus, ele pode chegar a 60%. Então, caso você capte mais de 100 clientes, você recebe na captação desses clientes 60%, sendo 30 mais 30, tá? E aqui, como exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine que você captou 100 clientes e esses clientes consomem em média 250 quilowatts, que são mais ou menos R$ 250 em contas de energia. Tá? Esse valor ele é menor até do que a média da iGreen. Então, ao total, você captou 25 mil quilowatts neste mês de dezembro. Ao fazer isso, se a gente multiplica 60%, você fez mais ou menos, tá, uns R$ 12.000. Isso aqui pode ser um pouquinho para mais, um pouco mais do que isso, inclusive. Eu joguei para menos, tá? Essa conta aqui grossa, ela daria 15 mil. Eu joguei para menos, né? Então você vai receber uns R$ 6.000 imediatamente esse mês agora, e janeiro, fevereiro, março, abril, você deve receber a segunda parcela desse valor quando os clientes começam a pagar as contas de energia. 100 clientes. Felipe, é possível captar 100 clientes? Todos os meses, nós temos centenas de licenciados que captam mais de 100 clientes dentro do negócio da iGreen. Centenas. E por que eles fazem isso? Porque eles são profissionais. E a gente tem estratégias específicas quando você quer fazer um alto volume de clientes. Tem uma estratégia nossa validada que eu vou te entregar o passo a passo dela, chamada estratégia do mutirão, que você pode ir para a rua, aplicar ela e você vai captar. Ela tem capacidade de trazer entre 100 e 300 clientes no mês. Ela funciona muito e muito bem. Obviamente, tem pessoas que no mês captam 800 clientes, 700 clientes, 600 clientes, né, através dessa estratégia. Mas eu estou te dando, né, uma estratégia pé no chão, ela real, ela capta entre 100 e 300 clientes
tranquilamente. Então, expliquei ali como é que funciona essa nossa principal solução e agora eu quero te falar da nossa segunda solução, onde a gente tem o maior número de clientes. E a gente tem porque ela é realmente especial. A gente lançou a telefonia própria da iGreen, concorrente aí, né, dessas principais telefonias que você conhece. E a diferença da nossa telefonia é que a gente tem a maior cobertura 5G do Brasil, comprovadamente, tá? E o que mais você tem de diferente? Primeiro, a gente não tem fidelidade, não tem plano que amarra o cliente, a gente tem o 5G mais rápido, internet, velocidade de internet testada, validada. Então, assim, uma das testes até que a gente faz para vender a nossa internet, a gente sempre chega para o cliente e fala, ó, abre seu YouTube aí, bora ver qual YouTube carrega o vídeo mais rápido. Poxa, você vai ver, né, a nossa sem travas, né? Então, o cliente ele já fica impressionado ali com testes como esse. Internet que acumula, se você não usar, né, os gigas que você contratou, eles acumulam para o mês seguinte. Suporte 100% pelo WhatsApp, você nunca mais vai precisar se dirigir a uma loja física para resolver algum tipo de problema na sua telefonia. A maior cobertura do Brasil, quando a gente fala especialmente de 5G, mas também de 4G. E aqui o cliente tem um diferencial, é a única telefonia do Brasil que o cliente pode zerar a conta de telefone dele. Por que ele pode zerar? Porque ele pode indicar outros clientes para usarem essa telefonia e ele recebe um cashback, né, um valor ali daquela indicação todos os meses. E todos os clientes de telefonia também têm acesso ao nosso clube de benefícios. Aqui estão os nossos planos de telefonia, né, nosso menor plano ali R$ 54,90 de 11 gigas e os demais planos. São planos extremamente competitivos com o que a gente tem no mercado e né, o cliente vai ter toda essa gestão através do nosso aplicativo próprio ali. E uma parte legal é que você recebe, como licenciado, R$ 7,00 de cada telefonia, recorrentemente. Felipe, então se eu tiver 10 clientes de telefonia, são R$ 70,00 todos os meses pingando na minha conta? Sim. Se eu tiver 100, R$ 700,00. E assim sucessivamente, tá? E esses R$ 7,00 podem chegar a R$ 12,00 à medida que você vai ampliando a sua carteira de clientes de telefonia. E uma coisa super legal é que todos os nossos clientes que ganham desconto na conta de energia, então fui lá, validei um cliente para ter desconto na conta de energia, eu posso ofertar para ele gratuitamente, vou repetir, gratuitamente, um mês de telefonia grátis. Ele vai testar a nossa telefonia. Se ele não gostar, não tem problema, ele volta para a operadora antiga que ele estava. Mas a gente confia tanto na telefonia que a gente tá dando um mês grátis para os nossos clientes de telefonia. Então, isso aqui é muito, muito, muito legal, tá? E a gente tem mais algumas soluções aqui que eu quero te falar, que é a possibilidade de eu cheguei para ofertar um desconto na conta de energia lá para o cliente, ele fala, não, eu quero, na verdade, instalar minha própria usina solar. Ok, a gente pode vender a própria usina solar dele e a gente recebe 10% de comissão ao fazer essa venda, tá? 10% de comissão ao efetuar essa venda aqui. E a gente tem uma outra solução que é muito interessante, que é a conexão solar, onde a gente instala uma usina solar para o cliente sem investimento. Felipe, isso aqui eu nunca ouvi falar. Pois é, outra novidade do negócio iGreen. Então, imagina o seguinte, o cliente, ele gostaria de ter a usina, mas por algum motivo, né, ele não passa no financiamento e ele queria ter a própria usina solar dele. Ok, a gente vai lá, instala uma usina solar para ele e ao longo de 6 anos, ele fica pagando energia para a iGreen. Depois de 6 anos, a usina é dele, 100% dele, tá? E você também recebe uma renda recorrente ao comercializar essa solução, tá? Ao ofertar essa solução no mercado, beleza? Recebe ali, né, 50% da primeira fatura, mais 2% recorrentemente ao longo do contrato do cliente ali. E a gente né, tem Então, expliquei, né, as soluções que nós temos. E, Felipe, legal, gostei. Agora eu quero me tornar um licenciado, um representante da marca. O que eu faço? De novo, se você for ser um cliente, você viu que tem várias formas ali, né, de você se tornar cliente. E o cliente ele pode indicar clientes. E o cliente não tem nenhum, né? O cliente ele pode indicar clientes, ele não tem que fazer nenhum investimento por isso, né? Em várias das nossas soluções, ele vai construir renda recorrente fazendo isso. Hoje tem clientes que trabalham junto conosco, que da carteira de clientes que ele indicou, ele construiu mais de R$ 1.000 de renda recorrente. Preste atenção, clientes que indicaram outros clientes que hoje sacam ali do negócio da iGreen mais de R$ 1.000 por mês. E vários outros, né, que sacam 500, 100, enfim, R$ 50 por mês. Agora, se você quiser escalar esse negócio ainda mais,
Se você quiser, né, ganhar uma renda ainda maior, porque o cliente, por exemplo, de telefonia que indica outro cliente, ele recebe 3,50. Mas o cliente, o licenciado que indica, ele recebe R$ 7, ele recebe o dobro. A mesma coisa na energia, né? Então, o licenciado, ele tem, né, um ganho maior, ele tem um plano de carreira, né, que ele pode crescer dentro do negócio, e ele tem, né, um plano de incentivos ali, de viagens, enfim, outros incentivos mais. Então, para se tornar um licenciado e realmente fazer desse negócio uma fonte de renda consistente para você, né, que você vai construir aí ao longo dos próximos anos, fazer desse negócio um ativo, aí sim exige um investimento. E esse investimento é de 12 vezes de R$ 197 ou R$ 1.997 à vista. E depois de um ano, tá? Você não vai fazer nenhum tipo de, né, de compra mensal, nem nada disso. Esse é o único custo que você tem. E depois de um ano, você vai lá e renova a sua licença. E essa renovação, ela fica em R$ 1.197. É isso, tá? 12 de 197 e depois de um ano, né, ela fica, né, se você fosse dividir isso em também 12 vezes, mais ou menos 12 de R$ 100 ali. Então, esse é o único custo que você tem. Felipe, então eu vou começar um negócio que eu posso construir uma renda de R$ 100 por mês, 500, 1.000, 10 mil ou muito mais do que isso, como é o meu caso específico. Né, e você está me falando que eu posso começar esse negócio, né, tendo um investimento ali de R$ 197 mensais? É isso, tá? E esse é o único custo que eu vou ter? É isso. Você vai receber uma caixinha e é nessa caixinha aqui que vai chegar na tua casa, você vai ter, né, todo um material gráfico aqui para te apoiar, o seu crachá de licenciado autorizado, você vai receber 2 chips de telefonia e vai receber o acesso ao seu aplicativo, ok? E a gente tem, como eu falei, um plano de carreira para os licenciados. Então, à medida que você vai captando mais kilowatts, você vai crescendo neste plano de carreira. Cheguei a sênior, eu, né, habilito ganhos adicionais ali no meu negócio. Cheguei a gestor, eu aumento os meus ganhos, só que aqui eu já começo a ter um reconhecimento especial. Como gestor, você ganha a sua primeira viagem pela empresa. Você vai para Uberlândia, conhecer a sede da iGreen, vai lá conhecer uma fazenda solar, né, ver como é que ela funciona ali e tudo mais, tirar foto, fazer vídeo, enfim, e conhece o corporativo da empresa. Né? Então, você tem uma imersão ali para estar mais próximo da companhia. Chegou a executivo, são 150 mil kilowatts, mais ou menos R$ 150 mil em contas de energia, você ganha uma viagem de cruzeiro. Essa viagem de cruzeiro, inclusive, nós fizemos ela agora no final de novembro, foram mais de 1.000 pessoas qualificadas que estavam nessa última viagem. E no ano que vem a gente quer levar mais de 4.000 pessoas qualificadas para essa viagem. Chegou a diretor, 500 mil kilowatts, que é uma viagem para o Caribe, né? A gente também já levou muita gente para o Caribe. Chegou acionista, uma viagem para Dubai, né? Hoje tem dezenas de pessoas que estão como acionistas na companhia também e que tem esse, né, já desfrutaram de uma viagem né, como essa daqui, tá? Eu, né, estou numa graduação que eu nem coloquei aqui. Eu acho que isso daqui é um plano de carreira já bem legal, né? Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu olhei e falei, poxa, se eu conseguir construir um negócio que me gera R$ 30 mil por mês de renda recorrente, cara, isso aqui vai ser bem legal. Porque são clientes pagando a fatura, né, com economia. São clientes, né, usando a telefonia, que é um serviço essencial ali, todos os meses, que se ele estiver satisfeito, não tem por que ele deixar de usar. Enfim, a gente trabalha com serviços essenciais. Então, isso daqui é a construção de uma renda muito sólida, né? Uma renda recorrente, uma renda que paga todos os meses. Você vai lá, fala com o cliente um mês e depois ele paga todos os meses. No meu caso, por exemplo, eu tenho clientes que estão na minha base há mais de 3 anos, que eu falei há 3 anos atrás, e que de lá para cá, né, a gente não trocou mais mensagem, né? Eu mando lá os clientes que eu tenho mais proximidade, um feliz aniversário ali para eles, e é isso, né? Mas eu não preciso, né, me comunicar mais com o cliente. Ele está plugado diretamente na empresa, recebendo seu benefício, e todos os meses, quando eles pagam a fatura, né, uma parte daquela fatura ali vai em comissionamento para mim por ter feito esse trabalho de conectar esse cliente para a companhia, tá? Então, isso daqui é muito interessante, né? Como eu falei, me proporcionou uma fonte de renda extremamente significativa e eu acredito que pode proporcionar para você também. Eu sei que uma das grandes questões das pessoas é sempre assim, cara, mas tá bom, eu vou investir, mas, cara, eu preciso ter uma segurança de que esse negócio vai dar bom para mim. E, cara, obviamente, a gente, né, se você é empreendedor, você sabe, né? A gente está sempre tomando risco, né? No sentido de estabilidade não é sinônimo de empreender, né? Agora,
como é que você minimiza isso, né? Como é que você tem essa clareza maior de que, cara, isso daqui vai dar certo para mim? Você entendendo que, por exemplo, se você começa no negócio e traz R$ 10.000 em conta de energia, você praticamente construiu a parcela daquele, né, da tua licença. Então, você breakivou seu negócio, né? Você entrou em ponto de equilíbrio. Então, essa é a sua meta. Pô, trouxe 30 clientes para o negócio, meu jogo tá ficando legal. Então, 30 clientes não é um volume, né, significativo, é um volume né, bem razoável. E eu, por exemplo, tenho mais de 120 clientes e, cara, eu não, né, não sou os top captadores de clientes da empresa, tá? Tem gente que tem milhares de clientes, milhares mesmo, né? Eu tenho poucos clientes perto dessa galera. Tem gente que capta né, o que eu construí em 3 anos, tem gente que capta em um mês, tá? Em um mês de operação. Então, é bem real, bem possível dentro do negócio. E essa é uma possibilidade dentro do Conexão Green. Se você for trabalhar com telefonia, são 29 clientes. 29 clientes a R$ 7, você também construiu lá mais de R$ 200, né, de renda recorrente dentro do negócio, tá? Então, Felipe, eu não sei se eu vou captar 30 clientes. Cara, se você não... De novo, né, você vai ter todo um passo a passo, eu vou te falar um pouquinho mais sobre suporte aqui adiante, mas você vai ter, né, a gente vai estar junto, né, para realmente você tenha resultados dentro desse negócio. Agora, né, se você acha que não, cara, não tem a menor possibilidade de eu captar um volume tão grande de clientes, não começa como licenciado, começa como cliente, né? Se torne cliente, seja muito bem-vindo, né? Eu vou ter a maior satisfação de conectar como cliente dentro do negócio e como cliente você vai ter seu link de indicação e aí você pode indicar outros clientes e construir uma renda ali. É uma renda menor, né? Mas é uma renda recorrente que você vai ter todos os meses. Você não vai ter né, o plano de carreira e tal, mas você vai ter uma renda. Inclusive, você pode, né, construir de novo, como eu falei, tem pessoas que só como cliente construíram rendas de R$ 500.000 por mês. Agora, se você tem interesse, né, de começar um negócio e já começar construindo uma equipe comercial, que é o que eu fiz desde que eu comecei o negócio também, eu olhei para esse negócio e falei, poxa, peraí, eu trabalho com vendas, né, eu sei recrutar e treinar um time comercial, é isso que eu vou fazer. E aí eu, né, fui ajudando as pessoas, né, como eu falei, nessa didática que eu tenho ali de estruturar funis de vendas, estruturar estratégias de captação de clientes, enfim. Aí você pode também ter uma terceira possibilidade, que é, se você inicia no negócio, traz 5 clientes para o negócio, inicia 2 novos licenciados e ajuda esses 2 novos licenciados a trazerem 5 clientes, eles precisam trazer clientes, nos primeiros 10 dias de negócio, você também tem o valor do seu investimento recuperado, tá? Você tem seu investimento de volta. E, como eu falei, você não vai estar desamparado, né? A gente tem uma plataforma de ensino, que é o iGreen Academy, eu tenho no meu canal do YouTube né, um quadro que eu chamo de Direto da Trincheira, que eu entrevisto as pessoas que mais trazem clientes para o negócio da iGreen. Tenho um papo de líder, que eu falo com as pessoas que mais têm os maiores times comerciais dentro do negócio da iGreen, como é que eles fizeram para construir esses times comerciais e, né, como é que eles lideram e extraem o melhor desse time. E eu, né, todas as semanas, a gente tem treinamento ministrado ao vivo pela empresa, então, né, as pessoas, você não vai estar desamparado, e eu, especificamente, todas as quintas, estou em reunião com o time, treinando meu time, né, ali, presencialmente não, né, online, mas a gente vai sempre estar ali todas as quintas, entre 1 hora e 1 hora e meia de conteúdo. Eu faço isso todas as quintas-feiras, ministrando conteúdo ali na veia sobre marketing, vendas e liderança. Então, o objetivo aqui é te mostrar, né, que você vai sim ter um apoio para desenvolver esse negócio da melhor forma e da forma mais profissional possível, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com você. Espero que tenha feito sentido. Espero que você né, tenha feito o sentido suficiente para você dar um próximo passo e estudar mais sobre o negócio, né, tirar realmente as dúvidas que você tenha e se é aquilo que você estava buscando, fazer desse negócio uma grande fonte de renda para você, né? Assim como milhares de outras pessoas têm feito também, tá bom? É isso, estamos juntos, um abração, valeu!